Bahia, território africano. Baiano sou eu, É você, somos nós, uma voz, um tambor. ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste. Cabra da peste, sadaí, batucador. Quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, Mais 50 centavos de som. Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 19 horas em ponto na capital baiana. Estamos começando a nossa quarta edição da terceira temporada do Bate-Papo na Rede. Hoje o nosso bate-papo com muita curiosidade, muita história da nossa capital baiana através dos nomes dos bairros com o nosso querido professor Roberto Pessoa. Ele que é professor, historiador e guia de turismo. Daqui a pouquinho ele vai adentrar aqui ao recinto. Enquanto isso, deixa eu dar um alô para quem já está chegando. Minha querida Rose Maidia, que está sempre presente. Também professora, né? Professora de inglês. Boa noite, minha querida Krishna também está na área. Minha querida Sargento Krishna está aqui na área. José, Aline, nosso querido Capitão Victor Fonseca também deu a entrada. E vamos aqui aguardar. Boa noite, Viviana. Viviana, né? Eu conheço mais Viviane, mas é Viviana. Vamos aguardar aqui a chegada do nosso querido professor Roberto Pessoa, que vai falar sobre as curiosidades através dos nomes dos bairros. A produção está dizendo aqui para aumentar o som. Vamos aumentar aqui. Tá bom agora aí? Me diga. Jaquimel Oficial também está na área. Deixa eu chamar aqui o professor via Zap, né? Para ver se ele adentra logo. Um abraço, minha querida. Fez aniversário na semana passada, né? Deus continue abençoando muito a sua vida, viu? Tamo junto sempre. E enquanto isso, nós vamos bater. Diz que tá melhor agora, né? Então, beleza. E o som da música, quando entrou no início, estava bom ou estava baixo também? Tomara que seja bom. Cadê o professor? O Bate-Papo na Rede é um projeto que nós iniciamos, né, logo lá em 2020. Acho que é para aumentar mais. Foi, menino? O pai está todo alto. Aqui, deixa eu aproximar o microfone da boca, então. Tamo junto. E aí, melhorou agora? O Bate-Papo na Rede é um projeto que nós iniciamos em 2020 para compartilhar, né, informações interessantes, conhecimentos, serviços dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, amigos de amigos e também aqueles, né, que podem transmitir informações de qualidade para o nosso público. Vou mandar um zap aqui para o professor, informando que nós já estamos no ar. Já estamos no ar. Peu Henrique, seja bem-vindo. Viviane está ótimo. Pode ser que seja o seu telefone aí, viu, produção? Viviane disse que está ótimo. Já estamos no ar. @ jornalizando Ed Dantas. Boa noite, Peu Henrique. Estamos juntos, aguardando aqui a chegada do nosso professor Roberto Pessoa, para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo na rede hoje, conversando com ele, que é especialista aí, conhece muito sobre a história de nossa cidade, de nossa capital, através do nome dos bairros, né? É possível contar um pouco da nossa história através da história dos bairros. Cleide Alves também entrou aqui. Enviou participação, foi Cleide? Quer participar do bate-papo na rede, minha querida? E enquanto vocês vão entrando, Luiz hoje, o nome dele é Luiz hoje, não pode ser amanhã não, Luiz hoje está na área também. E nós vamos batendo esse papozinho aqui,
enquanto o nosso querido professor não chega. O professor está usando o perfil de Cleide Alves, não acredito não. Mandei mensagem para o mesmo aqui, estou aguardando ele responder. Bela Falcão, tudo bem, minha querida? Bela que quem anda pelo centro histórico, comércio, sempre encontra a Bela caminhando, né? Mas gosta de caminhar. Sai de não sei de onde e vai até não sei para onde. Passando ali pela Contorno e sempre visualizando as belezas de nossa cidade e também sempre cumprimentando, né, os colegas policiais militares, sempre muito prestativa, muita gente já conhece. E o nosso professor, não sei o que aconteceu, que ele não está entrando ainda. Estava tudo arrumado, tudo ajustado, ele que pediu para ser 19 horas. E nós estamos aqui aguardando o professor Roberto Pessoa a adentrar. Vou pedir para a produção dar uma chegadinha aqui. Eu vou passar o telefone do professor e pedir para que ela mantenha contato via telefone para ver se ele atende. Claro que eu não vou dar o número dele aqui para vocês ouvirem e ficar ligando para o professor, né? Tá rindo, né, Bela? Pois é, a gente tem que rir. Encontra ele é pontual, né, Viviana? E cadê o mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? Um engarrafamentozinho? A produção tá ligando aqui para avisar que a gente está na área. E nós vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo na rede. Hoje que vamos falar sobre a história de Salvador. Já botamos até uma musiquinha aqui que fala um pouco sobre nossa cidade. Vamos ouvir de novo? Essa musiquinha é bem legal. Ó, o professor tá me ligando aqui. Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu. É você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá. Diga, queridíssima Josiane, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Daqui a pouquinho nós começamos aqui a nossa conversa com o professor. Ele já me ligou aqui, ele está me ligando. Professor, a produção está te ligando, professor. Eu não posso atender, senão cai aqui a conexão. Você sempre com fotos lindas da nossa cidade, além de ser um guerreiro da PM. Verdade, minha querida. A gente faz aqui o que a gente pode. Linda demais, né? Tá dando caixa porque o professor tá me ligando e o professor não tem que me ligar, tem que acessar aqui o nosso bate-papo na rede através do Instagram. Tô vendo aqui que adoro essa música, deixa eu colocar mais um pouquinho. Que a gente é nordeste. Cabra da peste, sai daí, batucador. Quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira. Preciso da fé no Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção. Mais 50 centavos de som. Aumenta o som! Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, Uma voz de tambor. Joseana, tá diretamente de São Paulo? Que beleza, rapaz. Me diga aí como é que tá essa capital do concreto, né? Muitos prédios. Vou lhe seguir no outro Instagram, diz Viviana. Me siga, minha querida. Viviana Tour, né? De turismo também, tá aí, é da área. Maravilha, tamo junto. E aí, Josiane, me diga aí como é que tá São Paulo hoje. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Eu continuo aqui aguardando, a produção tentando contato com o professor me ligou aqui alguns
alguns minutos. Kátia, número de Recife, muito bom. O que é que tá muito, o que é muito bom, Kátia? Ai, Jesus, a mensagem de reflexão de hoje foi o terçou. O terçou de hoje, você que quer ter informação. Aqui, o professor entrou agora. Vamos aproveitar logo. Cadê você, professor? Pelo amor de Deus. Aí, professor, queridíssimo. Vamos ver se ele aceita o meu convite. Boa noite, Viviana. De novo aqui entrando por outro WhatsApp. Renata Santana. Por outro Insta, né? Na verdade. O professor já me mandou mensagem, eu já aceitei. Nayara. Tudo bem, Nayara? Seja bem-vinda. Lucinélia Santos. Agora, boa noite, querido professor. Boa noite. Foi você numa rede aí maravilhosa. O bate-papo na rede não é só porque é na rede, né, social do Instagram. A gente criou com esse objetivo de ser no Instagram, mas também de eu estar numa rede. Ainda não consegui entrevistar ninguém que estivesse numa rede. Talvez se eu tivesse acertado com o senhor, talvez o senhor tivesse uma rede. Na semana passada eu estaria numa rede também. Mas vamos ver, está lançado está lançado o desafio. Quem vai ser o entrevistado do Bate-Papo na Rede que vai estar numa rede? Em breve, aqui no @jornalizando Editan. Professor, boa noite. Nós já estamos com 12 minutos aí do Bate-Papo na Rede, né? Já perdendo esse tempo aí, mas a gente vai aproveitar bastante do conhecimento do senhor, que é importantíssimo. É divertido quando o senhor fala de alguns nomes mais icônicos, e eu tenho certeza que vai ser muito legal mais este bate-papo. Esta é a 4ª edição da 3ª temporada do nosso Bate-Papo na Rede. Inicialmente, se apresente aí para a galera que, porventura, aqui da página, que ainda não conhece o senhor, que não é aluno do senhor, que não ouviu o senhor nas várias entrevistas na Metrópole, na Rádio Excelsior, até em outros lugares. Então, fale um pouco sobre quem é o professor Roberto Pessoa. Eu sou nada mais que um simples soteropolitano, né, apaixonado. Latino-americano. Bem simples, nascido no centro histórico, inclusive. E desde pequeno, convivendo com aquelas ruas estreitas e tortuosas da nossa cidade, da Bahia. E filho de também um grande professor, né, da cidade de Salvador, nos anos 40, 50, 60, 70. Tanto que ele se aposentou e ainda levou mais 40 anos dando aula. Morreu com 89 anos ainda lecionando praticamente. E meu pai foi sempre um incentivador da história, da cultura. Tá? Embora ele foi catedrático da língua portuguesa, mas sempre ele me incentivou a gostar de história. E passei a gostar e apaixonado desde pequeno com essa área de ciências humanas. E um soteropolitano, que um pouco descafeinado, né? Porque na Bahia, né, 80% da população tem melanina, né? Graças aos afrodescendentes que chegaram aqui. E eu digo por uma questão de insistência até, porque eu tenho irmãs bem morenas, minha família tem sangue negro também, mas eu sou o 8º filho de 11, e aí acabou a melanina, acabou eu fiquei sendo um baiano descafeinado, mas baianíssimo, da cidade de Salvador. Meu bisavô, que era português, e tanto que o Pessoa da Silva, eu tenho me orgulho muito, não dentro do Pessoa, da Silva, o da Silva, é o primeiro, é o sobrenome de maior número, né, de brasileiros. Da Silva Dantas. Silva é número 1 da lista telefônica. Né? E como apaixonado pela história, ainda morando no centro histórico, depois eu tentei fazer outras coisas, ser advogado, mas não consegui, não. Sempre abraçando a história. Aí me incentivou mais ainda a ligação com a cidade, porque eu sempre lecionei, dei aulas, hoje sou um professor aposentado, lecionei, dei aula de História Geral, História do Brasil, mas durante a faculdade eu fui recenseador do IBGE por alguns anos e me situei, quer dizer, rapaz, essa cidade é demais, porque
andando pelas ruas, né, de alguns bairros, inclusive bairros populares, como Cabula, Pernambués, aquela região também do Xame-Xame, Calabar, Roça de Sabina, entrevistando famílias, né, de baixo poder aquisitivo, com também famílias de altíssimo poder aquisitivo, vendo aquela diferença social, e nomes de ruas engraçados, né? Beco das Gostosas, Beco das Bonitas, rua, né, rua Beco do Cirilo. Aí, esses nomes foram, né, dando curiosidades, né? Tudo tem um porquê, como gosto de história, tudo tem uma razão. E aí, me apaixonando mais pela cidade. Durante a faculdade mesmo, eu comecei a ser guia de turismo, trabalhando, fazendo faculdade de História, e optei por estudar à noite, e durante o dia era guia da cidade de Salvador, na escuna, no mar, na terra, indo para o Recôncavo. E aí eu digo, temos que fazer o que gosta mesmo, isso aí é o que eu gosto. E ainda lecionei por alguns anos, reduzi a carga horária para me dedicar mais ao turismo, conciliando a história, né, com o trabalho e ainda com o prazer de cada vez mais me sentir pequeno diante da grandeza do conhecimento. Que a vantagem do ignorante, às vezes, ele não tem ideia de quanto ele não sabe, né? E a vantagem de estar estudando, é porque a gente fica sentindo quanto a gente não sabe ainda. Então, por isso que eu digo que todo sábio, toda pessoa que estuda muito, tem por obrigação de ser humilde, né? por consequência, de ser humilde, porque aquele que diz que sabe tudo não é humilde, ele não sabe nada, porque não sabe a grandeza do que tem, né? Então, diante de Salvador, ainda não sei nada. Diante da história local, eu ainda não sei, ainda estou aprendendo. E tenho uma noção. A Bela Falcão está dizendo aqui que o nosso centro histórico realmente é muito lindo. Tá Lar Turismo entrando aqui, muita gente entrando, Lar Turismo, grande Roberto Pessoa, dando boa noite. Bela Falcão, também sou baiana, branquela, por causa do meu avô português. A Casa das Apostilas está na área. Na rua tem um beco, o Beco do Cirilo, perto de... do Barbário ali, Beco do Cirilo. Cirilo foi o nome Cirilo foi o nome do primeiro dono da biboca do local. Aí deram com referência também que o Cirilo é o nome de uma pessoa, o Cirilo. Só para a pessoa ficar sabendo. Professor, eu vou pedir que o senhor, se for possível, se afastar um pouquinho do telefone, porque... Eu me afastar. Um pouquinho. Porque o rosto está muito na tela e às vezes a gente não consegue ver o senhor direito. Tudo bem. Veja aí se... Pronto, melhorou bastante. E eu vou orientar o pessoal, vocês que estão assistindo agora a nossa live, que quiser compartilhar com outras pessoas que têm interesse em saber um pouco dessa história, sobre nossa cidade, sobre a Bahia também, né? Acaba sendo. Você pode clicar no aviãozinho, compartilhar. Quer mandar alguma pergunta sobre seu bairro, sobre alguma outra localidade com nome pitoresco? Mande aqui nesse balãozinho com a interrogação, certo? A sua pergunta, ou então mande nos comentários também, mas no balãozinho da interrogação fica mais fácil para eu ler a sua pergunta. Minha querida Tati Aranha, que mora na Rua do Tijolo, eu amo as histórias do Pelourinho. Pronto, o professor também vai citar aí alguma história do Pelourinho. Minha queridíssima Tati Aranha, Tatiana Aranha. Professor, inicialmente, para nós começarmos aqui nossa conversa, o senhor fala muito dos nomes dos bairros de Salvador e também de algumas cidades da Bahia por conta da questão do idioma tupiniquim, né? Que a junção de vários radicais desses nomes geraram muitos nomes dos bairros de Salvador e de algumas cidades. Fale um pouco sobre isso. Eu vou retificar um pouquinho aqui a nossa... Você falou aí que a língua geral é tupi, certo? A língua mais brasileira do nosso país é tupi e guarani. Seria duas facções da língua, né? Da Bahia para o norte, os tupis, tupiniquins, tupinambás, vem dos tapuias, os tupãs, e da Bahia, do sul da Bahia, do Rio até o Paraguai, os guaranis. É a língua geral.
logicamente, dividida, tem palavras iguais com significados diferentes, lá no Guarani e no Tupi. No nosso caso, Salvador, Bahia, Recôncavo, tudo mais, não é Tupiniquim, não. São tupinambás. Tá? Tupiniquins, mais lá para dentro, interiorzão e tal. Tanto que eu vou aqui, eu já defendi uma bandeira, porque eu fico chateado quando eu ouço uma pessoa dizer assim, isso é mentalidade tupiniquim. Depois você mesmo que fala mal né, dos afrodescendentes, de falar mal de uma raça amarela. Isso é preconceito, isso é horrível. Então, tem gente que fala, defende uma cultura, mostra-se, né, bem igualitário perante a sociedade, e aí escorrega falando, os tupiniquins, como se o Tupiniquim viveu uma época, que não tinha informação nenhuma realmente, mas eles tinham muita sapiência. Então, nós discriminamos essa. Então, eu peço aí a todos que se policiem, nunca falem que mal ou depreciem, né, essa raça bonita, nossa raça indígena, principalmente os tupiniquins. Mas, no caso nosso, são os tupinambás. Que uma prova que não temos muita documentação histórica referente a eles, são os sítios arqueológicos que estão aí, né, provando desenhos, pinturas rupestres, e maior prova ainda são, se nós abrirmos no mapa do Brasil, você vai observar que temos mais de 70% dos topônimos das localidades brasileiras com nomes indígenas, inclusive estados, né, Paraná, Goiás, Sergipe, cidades, praias, né, localidades, principalmente nos lugares, nos sítios menos habitados. Ainda mantém aqui. Na Bahia, em Salvador, todo o Brasil, repleto de nomes indígenas, e aqui na Bahia nós ainda temos um litoral imenso, que se você analisar, 80% são nomes indígenas. Né? Em Sauípe, Guarajuba, aquela região toda, Maceió do Pior, são nomes indígenas. E a prova é ligada à história, o conhecimento que a gente tem um pouco do sufixo e o prefixo. Então, são nomes compostos. Se você souber o significado do prefixo e do sufixo, você vai saber o porquê denominaram, o porquê colocaram aquele nome. E temos ainda na cidade de Salvador muitos bairros e ruas do Tupi-Guarani, né, do nosso Tupi, como Itapajipe, Itaigara, Itaparica, na ilha, Itamoabo, praias das ilhas da Baía dos Santos, Itacaré, como também o nosso litoral todo. Isso é uma coisa tão fácil, porque é o que nós deveríamos ter estudado na história, logo no primário e pronto, porque abraçaria logo essa cultura bonita e tal. Então, é tão fácil saber essa etimologia, porque são poucas palavras. E eles juntavam com a outra, você sabendo que eles trabalhavam muito com peixe, o alimento, né? Não tinha vaca na época, não tinha boi, era carne, a caça e pesca. Então, o peixe pira, né? Então, pira é peixe. Então, pirarucu, pirapora, pirapema, piratinga, piratininga. Inga é algo transparente, branco, transparente. Então, peixe de raja branca. Caatinga, cá é mato, caetité, catitu, caatinga, mato branco, mato rasteiro. Então, você sabendo do sufixo, prefixo, você arremata e, consequentemente, fica sabendo um pouco da história do local. Itaigara, trabalhava muito algo sólido, não somente pedra, mas casco de navio, tudo que fosse sólido, os índios chamavam de Ita, né? Ita, Colomi, Ita. Então, Itaigara, né? Igara é canoa. Então, um local onde amarrava a canoa, na pedra onde guardava a canoa, Itaigara. Né? Itacaranha, né? Como se fosse brita, pedregulhos. Itabuna, tudo que termina com una é algo preto, né? Itaúna, Vinaúna, então pedras escuras. Itacaranha significa o que mesmo? Itacaranha tem, na linguagem tupi mesmo, seria brita, né? Pedras. E a praia é meio cheia de pedrinhas.
E outros dizem que caranha é um peixe, então pedra da caranha. Né? Aí tem duas versões aí, que caranha também no Guarani é um tipo de pescado, como Piauí, I é água, I. A palavra termina com I, Embaçaí, Uruguai, então, água dos pássaros pintados. Embaçaí, água de palmeiras, de coqueiros da região. Ipioca, oca casa, água da casa, Ipioca. Ipe, ou Ibe, é o caminho da água, é o rio. Ibe, então, Jaguaribe, rio do Jaguar. Capibaribe, rio da Capivara. Sauípe, Saú é da saúva, aquela formiga grande, a formiga rio das formigas, Sauípe, não sei. Acho que Sauípe homenageia as formigas da bunda grande. As formigas, aquela que leva a folha na cabeça, na beira do rio. Rio que é o caminho das formigas. Então, Ipe, Sergipe, Sergi significa caranguejo, crustáceos. Né? Então, rio dos crustáceos, quer dizer, o caminho do rio do crustáceo, é o caminho do rio. É o rio que corre, né? Ipe. São inúmeras palavras com essa terminologia. Aqui na Bahia, Jacuípe, rio do Jacu, né? Que tem lá no litoral norte. Quando é uma água bem ampla, um rio amplo, mar, no caso, um oceano, mar, aí a língua indígena chamava de Pará. Paraty, Paraguai, Paraguaçu, Paraíba. Né? Ibe é rio também. Pará, água com mar, mar de rio. Então, independente de água doce ou salgada, Pará está ligado a isso. Paraguaçu. Açu é o oposto de Mirim. Então, Açu é grande. Pará é o mar que corre grande. Enseada do Mar Grande, né? Paraguaçu, que tem uma relação com a nossa história. Famílias do Paraguaçu, da Catarina, região, os primeiros tupinambás presentes na nossa história vêm da região do Paraguaçu. A nossa história nasceu também nas margens do Paraguaçu, do rio. Né? Então, tivemos uma presença forte indígena aqui. Né? E ainda temos hoje bairros. Né? Itinga, água clara, como se chama? Águas Claras, no indígena é Itinga, né? Que é um bairro. Claro. Então temos 2 bairros de Itinga. Dois. Um na linguagem, como 2 festas da Nossa Senhora da Praia, né? Conceição Praia e Iemanjá. Itinga, na linguagem indígena e tal. E ainda tivemos aquela outra também, eu estava falando ontem, Ipitanga, né? Toda palavra que termina com anga, porque tem algo vermelho, né? Pitanga, né? Fruta da pele vermelha, Ipiranga, a água, Ipira, peixe, água do peixe, peixe da água, peixe vermelho da água que corre, Ipiranga. E Ibirapitanga, Ibirá Madeira, o pau-brasil, Ibirapitanga, pau-brasil dado pelos índios. Então, temos ruas, bairros da cidade de Salvador, com muitas denominações indígenas. Algumas perdemos, porque aí chegaram os brancos, né, os portugueses, os lusitanos, católicos, de mãos dadas, né, com a religião católica. Então, se tiver alguma dúvida sobre nomes indígenas, da sua rua, do seu bairro, se eu souber, eu digo o significado. Pronto. Antes de entrar nessa parte dos nomes oriundos do português, Jequitaia. fazer algumas perguntas aqui. A Tatiane Aranha está perguntando se é lenda ou se é verdade que no Pelourinho, né, tinha um tronco de castigo, né, no Largo do Pelourinho, ou se é lenda. Olha, ali foi... Não é lenda, não. Ali, no Largo do Pelourinho mesmo, era o final da cidade, até o século XVIII, na metade do século XVIII para a segunda metade. Ali tinha uma feira, porque tanto tem a Porta do Carmo. Ali acabava a cidade, você passava por uma porta, por um muro, onde aquele muro hoje, parte dele ainda existe, debaixo do Museu de Gastronomia, na Casa Rosa do Pelourinho. Se você vê, ele faz a curva, ele dando sequência, ele cruzava o Largo do Pelourinho para uma outra Casa Verde, lá do outro lado. Então, ali realmente foi o final da cidade. E no final da cidade, onde acontecia a feira,
E a feira estava ali. E o Pelourinho tinha que ser colocado num lugar onde houvesse muita gente, houvesse feira, um lugar bem público, para dar exemplo a todos que aquele cara que está ali foi um infrator, foi um injusto e tudo mais. Então, vamos desconstruir essa coisa que Pelourinho era só para o escravo. Né? Muitos escravizados, afrodescendentes, também foram castigados pelo Pelourinho. Mas, no geral, Pelourinho é uma palavra de origem latina, vinda lá antes do português existir, e ele chamava pilário. Pilar, a palavra pilar, Pelourinho, tudo é de pilário. Que em Portugal, na construção da língua portuguesa, passava a chamar de pilouro. Mas o Pelourinho já existia no Portugal desde o século XII. Imagina, século XII, bem antes do Brasil, já existia Pelourinho em Portugal. No início, lá era chamado de picota. Depois, né, com pilar, uma influência latina, ele chama pilouro, Pelourinho. Pelourinho vem de pilouro. E a lei portuguesa, quando o Brasil, né, fica nas mãos dos portugueses, o Brasil, por 3 séculos, até 1822, toda a lei aqui era a lei lusitana. Nós éramos de Portugal. Então, essa modalidade de fazer justiça para eles, na concepção deles, era através do castigo em praça pública, era através, dependendo do crime, era através da pena de morte, ou de decapitar. Tivemos pena de morte, tivemos várias modalidades de punições. E o do Pelourinho foi até uma das mais amenas, porque não matava, castigava, dependendo do que da pessoa cometeu, era do adultério, fez mais de besteira, caía, tanta chicotada e tal. O Pelourinho, eu tenho aqui no meu arquivo um monte, não poucos, muitas denominações de pessoas brancas, mouros que vieram de Portugal, ciganos, judeus, que também caíram no Pelourinho, que também foram vítimas, né? Foram punidas do Pelourinho. Então, vamos construir que era somente Pelourinho era para o escravo. Não. Muitos escravos, na Bahia tivemos muitos afrodescendentes, muitos injustamente também caíram, né? Em fazendas. Mas Pelourinho não foi exclusivo para isso. Então, ali existiu por pouco tempo ali, porque no início era lá na Praça Municipal, depois passou para a Praça do Terreiro de Jesus, o Pelourinho oficial do governo, da corte portuguesa. E os padres não concordaram, que naquele massacre, em frente às igrejas, aí foi removido para o Pelourinho mesmo, onde hoje é o Largo do Pelourinho. Pô, não ficou muito tempo também, não. A feira, a cidade foi se expandindo e essa coisa de Pelourinho acabou. Inclusive, acabou primeiro até do que as punições de pena de morte. A cidade crescendo, depois daquela Praça Municipal, Praça da Sé, primeira zona desmatada da nossa Salvador é um local hoje chamado Campo da Pólvora. Né? Foi desmatado ali, virou um campo, aí passaram a chamar campo. Mais tarde fizeram ali o paiol da pólvora, das fortalezas, e passou a chamar Campo das Pólvoras. Mas antes de Campo da Pólvora, aquela localidade era chamada de Campo dos Mártires. É ali onde martirizava muita gente, o pessoal que estava infringindo a lei, e ali muitos foram mortos ali. Ali existia até um cemitério ali próximo desse pessoal. Então, alguns foram decapitados ali. Depois dali, aí já levaram para Piedade. Aí, quando tem 1835, com a revolta a Inconfidência Baiana, a revolta dos alfaiates, os líderes foram assassinados, mortos, na Praça da Piedade. Antes, no século XVII, no final do século XVI, era no Campo da Pólvora, né, que muitos... Até 1817, na Revolução Pernambucana, que o revolucionário padre Roma veio de Pernambuco fazer propaganda da liberdade contra a corte portuguesa, chegou aqui, ele foi preso e foi assassinado no Campo da Pólvora, padre Roma. Então, primeira região ali. Depois do Campo da Pólvora, vai se estendendo, desmataram um pouco o Largo da Mouraria, era um lugar meio... Aí o rei mandou um monte de mouros, de ciganos para cá, mouros, aí deu mouraria por isso, viu?
E também no século XVII vieram só tinha conventos de frades, de padres. Então, a sociedade portuguesa na Bahia já estava pedindo ao rei de Portugal um convento feminino para abrigar as filhas, né? Para colocar as meninas, para quem tivesse dedicação ao convento, a seguir carreira de freira ou não, mas estudar interna. Então surgiu o primeiro convento do Brasil, o primeiro convento feminino do Brasil, que foi o convento do Desterro, ali onde hoje está ali em frente à Fonte Nova, aquele prédio magnífico, bonito, meio privado, não é muito frequentado, mas ali ainda hoje as freiras estão fazendo ainda os doces famosos, os licores, ainda existe uma igreja muito bonita, é um convento feminino, do Desterro, Santa Clara do Desterro, é da ordem segunda da ordem franciscana, né? Santa Clara são as clarissas. Temos as franciscanas concepcionistas, que é da Lapa, mas aquela ali é mais antiga ainda que as franciscanas, Santa Clara. Então, o bairro da Moraria, professor, foi porque os mouros foram colocados para morar ali, naquela região? Exatamente. Um acampamento de mais de 130, a princípio, depois vieram outra de tipo degradado, né? Mandaram de Portugal para cá. Abriga esses caras aí que não são católicos ainda, são o quê? Ciganos que foram chamados de mouros aqui na Bahia, que tinha uma descendência moura, né? Deixa eu mandar um abraço. Daí vem a palavra moreno, né? Eles eram moreno, tinha uma pele moura, né? Moreno vem de muro. Né? Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui para Félix, que está mandando um abraço para o senhor. Aqui, meu amigo e irmão, Félix Ferreira Águia. Paulinho Espuna está na área aqui também. Muita gente. Então, se vocês quiserem mandar suas perguntas, podem mandar. São pessoas que eu estimo, gosto muito deles, Paulinho, o Félix. Pessoas que gostam de história, gostam de cultura. Quito Pessoa também está aqui, ó, dando boa noite. Grande pai e professor Roberto Pessoa. Quito, convidado especial aí, está na Argentina. Tatiane está agradecendo. Beijo, Quito. Tati está dizendo que na Praça da Piedade tinha um tronco, perguntando. Tem um tronco na Praça da Piedade também? Teve por um tempo, na época dos escárnios, né, públicos, né, porque a Praça da Piedade foi uma praça, inclusive esse nome não tem nada a ver com os episódios que aconteceram por lá. A Piedade foi para chegar os capuchinos, os padres e Nossa Senhora da Piedade. Tem nada, porque ali realmente mereceu muita piedade, muita gente. Mas antes mesmo da chegada da instalação do convento, aquela região foi uma área de... Tanto que você, saindo do Largo da Piedade, qual a rua que está bem em frente? Rua da Forca. Já viu ali? Tem uma relação com a Forca. Ali forcaram 4 líderes da Revolução dos Alfaiates. A outra rua, paralela à Rua da Forca, não sei se você lembra, o baiano deve saber, é a Rua do Cabeça. Rua do Cabeça. Então, tem uma relação ali, entendeu? Com as punições e as penas de morte. Fazia parte da lei, entendeu? Porto-lusitana, que nós seguíamos. Então, tivemos muita violência também no passado. A gente vê, hoje o mundo está aí, está com medo de sair de casa, aquela toda, mas sempre existiu pessoas, né, maléficas, e saqueadores, marginais, desde a época do Alexandre, lá do Egito, os barcos chegavam com os produtos na margem dos rios, aí estavam lá os marginais esperando para saquear, entendeu? Aí vem a palavra marginal. No início da nossa história, fortificaram logo aquela entrada da Baía de Todos os Santos, a Barra, né? Bairro da Barra, porque é a entrada da Baía de Todos os Santos. Então, por que Salvador começou o centro histórico? O nome da Barra é porque ali era que mexe o barramento do mar, não é isso? Exatamente. Ali é a única entrada e saída para quem entra na Baía de Todos os Santos. E por que a cidade nasceu na beira-mar da Baía de Todos os Santos? Para não ficar exposta no mar aberto por causa das invasões, por causa de corsários, piratas, saqueadores, concorrentes que chegavam. Então, ela foi construída na parte alta, inspirada nas cidades gregas, as acrópolis, no alto,
e lá na entrada os canhões, né? Que você chegando hoje na Barra, você vê 3 fortalezas próximas, num raio de 1 quilômetro, tem 3 fortalezas. Santa Maria, Naquela época já existia traficante de pau-brasil, traficante de açúcar. É o que eu digo sempre hoje nas entrevistas. Aqueles canhões que estão virados para o mar, hoje tem que botar para dentro, porque os traficantes estão vindo por terra, né? Mas sempre existiu violência e tal. E aí, quer dizer, cada um tem que ter sua paciência com o período histórico. Lógico que hoje a arma química, a droga e tudo mais. Então, é realmente mais severa a violência, que é mais cuidado. Professor, vamos lá. A Bela Falcão está dizendo aqui que o convento é lindo e tem lá uns pastéis de Belém, né, deliciosos, feitos pelas freiras. Exatamente. São doces feitos com clara e gemas de ovos. Vamos saber. Ela, como é o nome dela que você falou? Bela Falcão. Bela Falcão. Bela, além dos pastéis, os quidins também foram criados por essas freiras. Os quidins. Esses doces que levam gemas de ovos foram criados pelas freiras. Porque antigamente não existia goma. E engomava as roupas do padre, da freira, dos religiosos, com clara de ovos, né, para ficarem bem estiradinhas, bem engomadas. E, consequentemente, sobrava muitas gemas. Para não perder as gemas, elas transformaram em doce. Então, em Portugal, fizeram pastel de Belém. Aqui juntaram a gema do ovo com coco, com mel, quindim. Tem outros doces, como cabelo de anjo, fios de ouro. Tem uma infinidade de doces conventuais inventados por essas freiras. E ainda hoje, uma vai passando para outra, e elas estão lá ainda, confeccionam bons doces e bons licores. Maravilha. A Viviane está perguntando sobre o bairro do Trobogi. O Luiz hoje está dizendo que aula maravilhosa para um carioca. Parabéns, professor, e parabéns ao programa. Viviane perguntando se vai ficar gravado. Fica gravado aqui no Instagram e também lá no YouTube, jornalizando por Ednei Dan. Então, respondendo a Viviane, professor, por que o Trobogi tem esse nome e a Rua do Mocambo? Trobogi, como eu disse, que o I, que depois sofisticaram a palavra, botaram o Y, né, de idiomas indígenas, mas o I é água, né? Água. E o Trobogi é de lagos, águas de lagos, Vale dos Lagos. Traduzindo em português, aquela região ali atrás é Vale dos Lagos. A água de vários lagos, de várias pequenas lagoas. Né? E tem um bairro também, Vale dos Lagos, né? E tem o bairro também, Vale dos Lagos. Exato, que é praticamente ao lado, né? Próximo ali, entrando ali, Vale dos Lagos. Esse seria o nome indígena de Vale dos Lagos, do Trobogi, relativamente assim. Mocambo já é uma expressão africana, né? Rua de Mocambo, comerciantes que faziam trocas, está ligado com escambo um pouco, mas na linguagem africana. Tá? É um mocambo também. Maravilha. Temos aqui a participação das Gêmeas Geniais, que são duas meninas, eu não sei qual é a idade, eu acho que tem 8 a 10 anos, que elas são gêmeas e sempre acompanham aqui a página, são filhas de uma colega policial militar. Grande abraço aí, está dizendo aqui, tão bom conhecer mais sobre a história da nossa cidade e é tão bom, tão melhor saber que duas meninas tão novinhas estão interessadas, né, de assistir essa live para conhecer essa história, né, professor? Com certeza, são futuras defensoras da nossa história, da nossa cultura. E eu fico muito contente. Quanto mais jovem, o ouvinte mais nos estimula a passar, a querer conhecer mais e ensinar para elas. Né? Parabéns aos pais que incentivam também, né, o conhecimento para os filhos. Carioca, você falou carioca aí, né? Só para tirar. O carioca está na área aqui. É o João. O carioca. É o Luiz, né? Luiz, carioca. Luiz hoje. Hoje. É o que é o seguinte: eu tenho um arquivo que aqui na Bahia também, os índios, os primeiros portugueses que chegaram aqui na Bahia, no início, que fizeram suas casinhas, tal, com alvenarias, porque os índios moravam em ocas, em casas de palha, ocas, né? Quando passaram a ver essas construções europeias nas baías, tanto na Baía de Guanabara como aqui na Baía de Todos Santos, essas construções de europeu com alvenaria e pintada de branco, de cal,
Aí os índios passam a dizer, aí vivem os cariocas. Né? Então, oca é casa. E cari seria os brancos, casa dos brancos. Casa dos europeus, casa dos estrangeiros, casa dos brancos. Então, aqui na Bahia também, os primeiros europeus foram chamados por os índios de carioca, mas não pegou. Então, no Rio Já de na Bahia Janeiro de era a Casa dos Guanabara, Brancos. casa dos brancos. Rio de Janeiro era a Casa dos Brancos. Exatamente. E no Rio ficou, hoje, quem nasce lá em casa amarela, azul, tudo é carioca. Então, toda palavra ligada com oca é casa. Mandioca, comida da casa. Ipioca, água da casa. E fala, mandioca é comida da casa? É, alimento da casa, que levavam para fazer em casa. Então, toda a relação. Toda a... E a água, né? Ipioca, água da casa. A água que se levava para tomar em casa. Ipioca. Um nome, inclusive, inteligente para uma marca de cachaça, né? Tem um... Ipioca. É porque a água... Já que o senhor falou aí do Rio de Janeiro, por que tem essa diferença de carioca e fluminense? É uma questão de tribo indígena também, de nações indígenas, entendeu? Fluminense também é uma palavra com uma corruptela de palavra indígena. Fluminense, Niterói, todas as palavras, muitas palavras indígenas. E aí, como Salvador tem, né? Guarajuba e Sauípe tem. Agora, deram, quando Guanabara, o Rio de Janeiro chamava Estado de Guanabara, né? Outra palavra, porque Guanabara é o pessoal da Enseada, da Bahia de Guanabara, da Bahia. Guá é Bahia, grande Enseada. Baras, Enseada do Senhor, Guanabara. Então, o pessoal da Bahia de Guanabara, chamados de... que eram do outro lado, Fluminense. E do lado de cá era carioca. Entendeu? Então, essas diferenças. Pronto, a gente passou por uma parte que a gente falou dos nomes dos bairros e até algumas cidades que foram oriundos da linguagem indígena. E aí chegaram os portugueses e trouxeram aí a cultura católica, que também gerou vários nomes de bairros. Vamos passar por essa parte. Eu vou resumir rapidinho, porque o tempo está passando e é muita coisa, realmente. A Igreja Católica abraçada, de mãos dadas com a cultura portuguesa, né? Ou melhor, Portugal foi por 3 séculos praticamente católico, religião oficial católica, e quando chegam aqui no descobrimento, desde o descobrimento ao longo do século, até o século XIX, tudo que era batizado era nome de santo, né? Tudo que começou logo no descobrimento do Brasil, né? No início, por seguro, tal, mas Terra Santa Cruz, Vera Cruz, aí veio o Américo Vespucci aqui, na costa brasileira, cartografando, fazendo um mapa, a igreja de mãos dadas, ele vem batizando os lugares, os destaques geográficos, com o nome de santo, né? Havia um cabo lá no norte, no mês de agosto, Cabo Santo Agostinho, um rio desaguando, Rio São Miguel, em setembro, outubro, um grande rio saindo, Rio São Francisco, dia de São Francisco. Então, ele entra aqui no dia de Todos os Santos, Bahia de Todos os Santos. Só que ele não sabia que era Bahia, não tinha GPS, não tinha drone, entrou, ele era o cartógrafo, né, o comandante, comandava, mas estava nas mãos dele, que ele que sabia guiar, ele era o guia, ele que seguia os astros, era o cosmógrafo. Era um tipo, como eu digo sempre, um jogador de futebol que quem pagava, ele ia, trabalhou para a França, ia por causa dele, que chama-se América, né? Porque o Colombo saiu da América, da Europa para o novo continente, mas sem saber onde ia, voltou para a Europa sem saber onde foi, e achava que estava na Índia, e o Américo Vespucci que se deu conta que era o novo mundo e tal. E ele veio assim, de Portugal para cá. Então, entrou na Baía de Todos os Santos, grande Bahia, e ele ficou encantado, passou para o rei a notícia de que isso aqui era um grande porto natural entre a Europa e a Índia, e tinha muita água potável, que era uma riqueza, como ainda hoje, aí vai ser a maior riqueza do mundo no futuro. Água potável, muita água, muito verde, muita floresta. E depois daqui ele seguiu para o sul, né? E foi ainda em duas expedições, 1501 e outra em 1503. E nessas viagens ele foi determinando denominações incríveis, né? Como saiu daqui, chegou em janeiro na Baía de Guanabara. Então, aí São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Em Reis, dia de 6 de janeiro, em Angra dos Reis, São Paulo, Santos, São Vicente, Santa Catarina. E eu digo sempre curioso, até os montes que eram sagrados para a igreja,
ele batizava o sexto monte que ele avistou lá no sul do Brasil, ele colocou Monte 6, algarismo romano, e abreviado de este a oeste. Aí, se você juntando, deu Montevidéu. Né? Até isso foi denominado por Vespucci, um grande florentino, italiano. Mas ele foi um grande, uma célula importante para a história da Bahia. Porque eu digo a história é história por causa da geografia. Se não fosse essa Bahia, não chegaria aqui a cultura africana, nós não teríamos o time do Bahia, porque o poder, como muitas Bahias do mundo, levam o nome do descobridor, né? Baía de Hudson, Baía de Sydney, na Austrália, Baía de Balboa, que descobriu a Baía do Panamá. Aqui, se não fosse a Igreja Católica, ia ser Baía do Vespúcio, né? Ou Baía do Américo. E eu não ia ser um baiano, ia ser um vespuciano, como você também. O time do Bahia ia se chamar do Vespúcio, ia mudar tudo. E aí, essa nomenclatura, Bahia de Todos os Santos, era tão importante que a cidade, que nasceu uma cidade da Bahia. Aí, batizado Salvador, porque a igreja é presente, a cidade mais importante, então ganhou o nome da cidade do Salvador, em homenagem ao Salvador. E foi... Até o bairro de Brotas, né, professor? Que a gente pensa que Brotas vem de brotar, mas não, foi de uma igreja... Nossa Senhora de Grotas, ou Brotas, que é uma gruta que jorra água, brota água, né? Brota vida. Né? Isso em Portugal. Os portugueses chegam aqui, adquirem aquela região, aquela fazenda, e colocam uma capela com Nossa Senhora de Brotas. A primeira capela do Brasil, também, ela vai a Portugal, uma índia, levada pelo Diogo Alves Corrêa, o Caramuru, volta, convertida, tal, católica, e se encanta com Nossa Senhora das Graças, que encontrou a imagem. Então, Nossa Senhora das Graças. Aí hoje é o bairro da Graça. Então, temos uma quantidade imensa de bairros em Salvador. Nossa Senhora da Vitória deu origem ao bairro da Vitória. Exatamente. Igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia, porque a imagem que a capitânia trouxe o Tomé de Souza, Nossa Senhora da Conceição. Ele era devoto de Conceição, fez ali a Igreja da Conceição. E em vários bairros, inúmeros bairros, hein? Nossa Senhora do Resgate, no Cabula, Nossa Senhora quando não era totalmente português, botam Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, entendeu? Porque aí, de Itapuã, que é o nome indígena, mas Nossa Senhora da Lapa Pequena, Lapinha, Nossa Senhora da Soledade. Aí, do lado do desterro, construíram, a cidade foi crescendo, construíram uma igrejinha, Nossa Senhora da Glória e Saúde, então deu o nome Bairro da Saúde, que por coincidência era o bairro onde as freiras recebiam os doentes, os enfermos das epidemias da época e curavam, que era uma colina separada do centrão, do pelourinho da cidade que estava do outro lado. Então levava os doentes ali para os conventos femininos, as mulheres que cuidavam de quase todos os enfermos. E aí bairro da Saúde tem a ver com a saúde, né? E outros bairros, como Santo Agostinho, São Cristóvão, tudo isso surge porque a primeira construção da região, geralmente o dono das terras era um católico, e construiu uma capelinha, né? Então, São Cristóvão, capelinha de Brotas, como falou, e vários. Professor, temos aí, então, nome de bairros oriundos da linguagem indígena, nomes de bairros oriundos da presença dos portugueses, da Igreja Católica. Mas temos bairros com o nome de políticos, né? A Avenida CM, avenidas, né? Como a CM, Juraci Magalhães e outras localidades. Agora temos também aqueles bairros com nomes mais pitorescos, né? Como Polêmica, Baixa da Égua, Pau da Lima, Pau Miúdo. De onde foi que surgiram esses nomes? Aí são nomes de origem popular, de origem espontânea, né? E também por corruptelas e tal. Mas temos nomes, não podemos esquecer também que temos nomes de origem africana, viu? Africano também. Como Caxundé, Boca do Rio, Cabula, Calabá, Caçange, ali em São Cristóvão lá de Freitas, Bondocô, que é uma corruptela de Agundocô, um candomblé que tinha. Cabula significa o que mesmo? Cabula era um ritual que faziam para também atrair bons espíritos. É uma manifestação para
agradecer a liberdade. Então, eram os primeiros fugitivos das fazendas, ou primeiros negros que se libertaram por conta própria, caíram fora do recôncavo, das mãos dos opressores. Eles procuraram um lugar bem fechado, bem com a mata densa, e lugar de difícil acesso para não serem capturados. Então foram para ali, para o Cabula, aquela região. E eu digo que ali foi o primeiro quilombo da nossa Bahia, foi a região do Cabula, Pernambués. E ali o nome vem exatamente dessa manifestação de liberdade. Tem gente que dança o Cabula, se manifesta com o Cabula. O Cabula é um conjunto de manifestações, né? De ritmos e gestos e comportamentos, agradecendo aos orixás. Que maravilha. Professor, o senhor fala também nas suas entrevistas... Que os nomes populares também. Hã? Os nomes de origem popular, né? Diga, vale aí, que não falou. Ladeira da Preguiça. Por que Baixa da Égua? Por que Pau da Lima? Égua. Aí tem uma relação com a história do local mesmo, né? Se você amarrava lá, tinha uma jaqueira lá, então, Rua da Jaqueira. Eu tinha vamos dar um exemplo aí, um beco onde vendia uma mulher, vendia muito migal, ficou famosa, Maria da Paz, beco da Maria da Paz. Então, ladeira do Quebra-Bunda, ladeira da Preguiça, ladeira do Funil, a ladeira imensa que foi você chegava lá em cima, ela ficava estreita, porque a água jorrava e a parte baixa dela era larga, e em cima era estreita. Então, ladeira do Funil, ladeira da Água Brusca, né? No bairro de Santo Antônio, chovendo, aquela água da do Santo Antônio descia a ladeira da Baluarte, emendava com a água que vem do Barbalho, do São José, e ali era uma verdadeira, né, água brusca mesmo, e o nome ficou. Então, às vezes, tem um nome de um político, de uma autoridade, e não pega. O povo, a Bahia tem muito isso, o povo que batiza, né? E temos um nome popular frequente, que é mais conhecido, né? Então, essa expressão brega, por exemplo, na verdade, ela começou em Cachoeira, que tinha uma rua Manuel da Nóbrega. Então, na época não existia acrílico, não existia sintético, a placa era ferro, né? A placa oxidou. Então, de Manuel da Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega, o padre apagou com a ferrugem, Manuel toda, e a letra N e o O. Então, o baiano, quando passava, estava lendo na Rua do Brega, que era a rua, hoje a Rua do Porto, ali a Rua de Baixo Meretrício. Então, o povo dizia, cuidado com as bregueiras. Tá? Em Salvador, o prostíbulo aqui, ó, o brega daqui. Outra cidade interior, ó, o brega dali. Não, aí pegou. E hoje está no nosso dicionário da língua portuguesa, essa palavra brega, né? Que tem outras versões, invento várias versões. Que a Bahia também é gostosa por isso, porque além da história que nós temos, o povo inventa muito também, né? Cria muito. Então, haveria de haver livros e livros que contando também as versões inventadas, ou as mais coerentes. Na verdade, nós não somos donos da verdade. Nós trabalhamos com essas versões mais coerentes e menos coerentes. Não existe... Entendi. Professor, como é que aconteceu essa divisão entre bairros nobres e periferia, bairros periféricos, suburbana? Por que bairros como Graça e Vitória e alguns outros, mas especificamente Graça e Vitória, são tidos como bairros nobres? É uma ocupação. A primeira, no início, ninguém queria bairro da Barra, nem Vitória e nem Graça, porque ficava muito exposto à Barra, à entrada da Baía do Santo, a barreira. Era perigoso, ninguém quis. Tanto que ali era para ser bairro de Santo Antônio, era para ser a Barra. Porque ali nasceu a Igreja de Santo Antônio, o Forte de Santo Antônio, a primeira fortaleza do país. A Igreja Santo Antônio da Barra, né? Santo Antônio da Barra, muito anterior a Santo Antônio da Lenha do Carmo. Então, ali era para ser o bairro de Santo Antônio, mas não pegou como... Não foi bairro, foi uma área exposta, ninguém queria, né? Até então, violência tinha, entrava por ali, corsários, holandeses, e aí ficou... Então, a cidade foi sendo instalada aqui para dentro, da Baía de Todos os Santos, na margem da Baía de Todos os Santos. Né? Pelourinho, depois foi crescendo para o Carmo, Soledade, que foi a área nobre da época. Os bairros nobres da época eram exatamente Soledade, Nazaré, Lapinha,
aquela região foi nova, já foi de classe média alta, Carmo, Santo Antônio, os casarões, pessoas de alto poder aquisitivo. A Cidade Baixa não pegou, não foi tão nobre, com exceção da Ribeira, Península e Itapajipana, porque era um lugar fácil de atracar um barco, de praias boas. Mas as demais regiões, sem ser a Península e Itapajipana, era tudo mangue, manguezal. E mangue tem lama, né? Lama do mangue, caranguejo, aquela coisa. Então, muita gente não optou para o subúrbio, para a periferia, para o piripiri, que é ali, antes da população chegar ali em grande quantidade de gente e a cidade se expandir, é um verdadeiro da cidade, do comércio até a Baía de Aratu, nós tínhamos caranguejos de sobra, né? Manguezais fantásticos, e que, infelizmente, muito aterro, a construção do porto, com o desenvolvimento da cidade, muita gente foi aterrando e tirando o manguezal. E, consequentemente, ficou a área ocupada por quem chegava lá e se instalava, né? Ocupação espontânea, não vou dizer invasão, porque às vezes nem dono tinha direito ao terreno. O pessoal ficava lá. E hoje estão em bairros, essa área da Cidade Baixa, né? o subúrbio, periferia, e no século XIX chegam os ingleses, ricos, já livres de invasão, não tinha mais problema com holandês, com ninguém, e aí faz a opção do bairro alto, que é a época de peste, de doenças. Então, casas separadas uma da outra, para não contaminar, né? Então, a Vitória, a Graça, foi sendo ocupada por esses ingleses, o pessoal estrangeiro, depois da abertura dos portos, não somente ingleses, mas como belgas e outros estrangeiros, comerciantes que faturaram muito, já chegaram ricos, ainda ganharam mais dinheiro, porque aqui não tinha, até o vidro vinha da Inglaterra, o ferro, o caixão de fundo, tudo vinha importado. Então, o pessoal faturou, ganhou dinheiro e construiu isso. E aí surgiu, aquela área ficou valorizada, metro quadrado mais caro. A cidade vai se expandindo, né, e as ocupações são divididas. Infelizmente, digo assim, infelizmente, ou felizmente também, você vê a Vitória. A Vitória, você tem apartamento de R$200 mil do lado de dentro, né, antigo, como tem apartamentos de 8 milhões. Então, não é somente o bairro, influencia também a vista, o local. Tal. Predomina a região, sem dúvida. Mas, na Barra, tem a Roça da Sabina, ali do lado do Chame-Chame, entendeu? Tem o Calabá, que é um local de moradias espontâneas, né? Paupérrimas, um lugar, né? Que se não fosse o peixe... Os ingleses eles chegaram lá na Vitória, né? Naquela região da Vitória, ocuparam ali, trouxeram o futebol, né? Exatamente. Na Graça, o primeiro campo foi no Campo da Pólvora, depois dos Martírios, do Campo do Mar, Do Campo da Pólvora, depois do Campo da Pólvora, a cidade se expandindo, aí fizeram na Graça o primeiro campo de futebol. Daí, ali próximo estava Vitória, e surgiu o time do Vitória, por causa da região, da Igreja Vitória. O clube nasceu no bairro da Vitória, Nossa Senhora da Vitória. Depois, a família Barradas doou o terreno aqui para o Barradão, né? Do Canabrava. E aí saiu da Vitória para o Barradão. E ali até os anos de 1930, por exemplo, ali a Vitória, descendo ali Manuel Barreto, que é homenagem ao sexto governador-geral, Manuel Teles Barreto, descendo ali, não tinha nada. Era um rio que passava e desaguava na Barra. E aí, realmente, surgiram comunidades como a Calabá, pessoas afrodescendentes que foram ali para o mar, mas ninguém queria morar no Chame-Chame, naquela região. Ondina, até antes do ACM, que desocupou um monte removeu um monte de famílias pobres para o Boca do Rio, para valorizar o bairro de Ondina. Ondina tinha até um nome, tinha um nome popular, era uma favela mesmo. O bairro da Ondina, até 1960, 70, era uma bagunça geral, muitas invasões e tal.
E Professor, muita gente passava por ali para comprar o peixe na Barra. No Porto da Barra não tinha o peixe, não tinha onde eu tinha as hortaliças e o peixe. E aí surgiu uma feirinha ali em frente ao shopping Barra. E aí o pessoal ficava chamando, não, vai para Barra, compra aqui, compra aqui. Aí deram o nome da feira de Chame-Chame, feira de Chama-Chama, Chame-Chame. Depois veio um espanhol, construiu uma padaria Chame-Chame, pegou o nome. Hoje é um bairro de 163 bairros que estão em Salvador. Hoje, a prefeitura, em 2017, reclassificou, né? Então, muitos bairros que eram o maior da Bahia, Liberdade, Brotas, hoje não são, porque foram subdivididos. Então, o bairro da Liberdade hoje é menor, porque Perovais é um bairro, o bairro Guarani é outro, Cieiro é outro, como Brotas também. Aquela região toda, Matatu é um bairro, que antigamente tudo era bairro. Então, o bairro hoje maior da cidade, hoje, o maior em população é o Pernambués. É um dos maiores. A Bela Falcão está perguntando aqui, está curiosa, né, porque é perto dela, ela quer saber por que Palmiúdo se chama Palmiúdo. Eu desconstruo gente que mora lá e tem vergonha de dizer o porquê. E aí fica dizendo porque pegava madeira para construir casinha na Cidade Nova, sei o que tal. Mais do que posso até, pelas minhas investigações, Palmiúdo, se você observar, fica próximo ao bairro da Lapinha. Você descendo ali o Caixa d'Água, você está subindo a outra, Queimadinho, e logo em seguida está a Soledade, onde até o século XVIII a cidade acabava ali, na Lapinha, Soledade. São José, Barbate, Santo Antônio, além do Carmo e tal. E naquela época não tínhamos o gás, né? Não existia o combustível da cozinha, o gás de cozinha. E as pessoas iam buscar lenha, graveto, para fazer comida. E o local mais próximo com a expansão da cidade foi ali, no bairro Palmiúdo, todo Caxias, onde tinha muita madeira boa para levar para fazer. Mas o português não chamava graveto, chamava palmiúdo, uma expressão portuguesa. Buscar lá o palmiúdo, palmiúdo, palmiúdo. Tanto que no caminho tinha um local, tinha uma fazenda que fazia carvão, e queimava a madeira para fazer carvão também, que era outro combustível. Então, hoje chama Queimadinho, o bairro do Queimadinho. Então, a fazenda é Santa Cruz, Santo Antônio do Queimado. Tal. Então, tem uma relação. Palmiúdo é por causa da madeira, do graveto que se buscava. Não adiantava pegar tronco, barretes grandes. Era palmiúdo mesmo para fazer o... E a Pau da Lima, não. Pau da Lima, a fazenda era de um grande latifundiário, a região toda ali, chamado Paiva Lima. O nome dele era Paiva Lima. Paiva Lima. E ele passou 6 filhos, deu para Marcos, outro para Rafael, São Marcos, São Rafael, dividiu a fazenda. E com essa divisão, liberaram os terrenos para o pessoal buscar madeira. Aí a cidade já estava maior, o pessoal já ia buscar madeira nessa região. Então, o pessoal que ia buscar graveto lá, madeira, na região de Paiva Lima, vou lá buscando Pau da Lima. Pau da Lima. De Paiva Lima passou a ser Pau da Lima. Que legal, interessante. Professor, cadê o rio do Rio Vermelho? O Rio Vermelho, Vermelho é outra desconstrução. Eu não concordo em umas versões que tem nos livrinhos de história, e tem versões, não acho nada coerente em dizer que era por causa de uma florzinha que caía na beira do rio Camaragipe, tinha umas flores amarelas que caíam e chegavam desaguando ali, a água ficava avermelhada por causa dessas flores. Eu não acho graça nessa versão e nenhuma coerência. Eu, até na minha época de adolescente, adulto, a gente chamava a Avenida Vasco da Gama de Vasco da Lama. Vasco da Lama. Porque ali é muito morro, ali quando chove, essas chuvas de abril, março, abril, a água vem vermelha de tanta lama que vinha vindo do centro da cidade, pelo Rio Lucai, pela Vasco da Gama, né? E quando passaram a construir ainda o que Vasco da Gama, na beira do rio, passou a ser um caminho e depois uma estrada, aí que a lama ficou mais, né? O rio ficou mais vermelho ainda. Então, até hoje, nesse mês de março, abril, você chega ali no bairro do Rio Vermelho, você vê a água vermelhada, né? do mar, aquelas duas degradê todo ali, por causa do rio que deságua ali,
que vem Quando barrento. alaga, né? Quando... Então, o Rio Vermelho, na minha concepção, é por causa do rio barrento. E nada de coisa de florzinha vermelha, de camarogibe. Não, são versões, né? Eu respeito quem investigou isso e tal, mas no meu estudo, a população passou a chamar Rio Vermelho porque era o rio Lucai, é o rio Camaragibe, que é Camaragibe, que tem essa cor avermelhada em boa parte do ano. Hoje, por falar em rio, tem uma história de, não sei se é dos negros, que fugiam pelo rio, passavam pelo Cabula, né, por Pituaçu e para chegar na boca do rio, é isso? exatamente. O rio... Cadê esse rio, meu chefe? Eram os caminhos, era a estrada da época. O caminho aberto era a água que fazia o caminho. Né? O barranco dava ladeira, a ladeira vem de lado. Né? Ladeira, a origem da palavra ladeira, aí subia algum barranco, caía algum morro, algum lugar, subia a ladeira para chegar lá. E através desses rios que muitos saíram do recôncavo, até por dentro da península, foram passar pelo... Cheguei lá no de Freitas, no Carçange, entendeu? Foram chegar em Itapuã, os malês vieram por dentro dos rios de Jaguaribe, aqueles rios ali, o rio do Joanes. O rio Joanes mesmo foi um grande acesso do recôncavo ao litoral. Só queria fugir, ganhar liberdade. Então, muita gente já conhecia a atividade pesqueira, então vieram ter liberdade do lado de cá. Então surgiu o Caxundé, na Boca do Rio, que deveria ser o nome original, não Boca do Rio, que é um nome bem moderno, depois, mas o nome original daquela região é Caxundé, que foram os primeiros habitantes afrodescendentes que se instalaram ali e viraram pescadores da armação, da puxada de rede, trabalharam com a pesca da baleia pelo litoral. Não somente ali, mas como no Pituaçu, tem uma comunidade negra bonita, no Abaeté. Então, tivemos essas famílias que chegaram do Recôncavo ou de outras de fazendas, e com alforrias, foram se aglomerando ali, se juntaram com índios, né? Aí surgiram uma mistura, né? Bonita, né? Os caboclos e cafus, e depois com os portugueses. A nossa orla também tem história, apesar de ser praia, mar aberto, mas tem muita história. É o que eu vou falar amanhã sobre o bairro de São Cristóvão. Na metrópole, né? São Cristóvão tem mais de 120 ruas, né? Um bairro enorme. Quer dizer, amanhã, quem quiser aprender um pouco, não somente que o aeroporto está ali. Se você tiver a oportunidade, eu vou falar também da história da aviação, como começou, os primeiros voos. Né? O nome do bambuzal ali é Frederico Gustavo, é homenagem ao primeiro aviador baiano. Tem muita história, apesar de ser uma área fora do centro histórico, mas tem o bambuzal. Aqueles bambuzais foram projetados ou nasceram naturalmente? Foram plantados, né? Mas não foram projetados para virar túnel nem estrutura gótica. Eles foram plantados bem antes do aeroporto ser aeroporto, mas em 1920, 22, surgiu ali um campo de pouso e uma companhia francesa, e acreditamos, não temos documentação, que os franceses, outros dizem que foi os descendentes dos Ávilas que trouxeram o bambu, aquele bambu não é nativo da região, daqui, trouxeram, plantaram o bambuzal ali, foi se expandindo. E quando chega na construção do aeroporto, em 1940, depois da guerra, aí sim os bambus já estão grandes, é uma mata, que eles abrem uma estrada para fazer o acesso ao aeroporto que tinha. Então, naturalmente, o bambu, nunca você vê um bambu sozinho, sempre está em toços, né? Então, naturalmente, eles procuram se encontrar. Então, não fizeram aquilo para esconder navio, quer dizer, não dava nem tempo, porque para eles se encontrar de um lado ao outro, demoraria o quê? Uns 3, 4 anos, no mínimo. Mas ajudou a esconder navios da avioneta na Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou explicar melhor sobre a origem do bambu, as espécies e tal. Amanhã, né? Às 10 horas, no Metrópole Turismo com Lara Kertes. Gente, são 20 horas e 14 minutos. Nós estamos chegando ao final. Vamos estender só mais um pouquinho até 30, se o professor permitir, só para a gente tirar mais algumas dúvidas aqui. E a gente encerra.
Hã? 20 e 25, tá bom? 10 minutos. Pronto, 20 e 25. 20 e 30. Professor, o bairro do Uruguai, fala-se muito, eu vi alguns historiadores falando que o bairro do Uruguai tem esse nome por causa da Copa do Mundo, que escolheram torcer pela seleção do Uruguai. Qual é realmente a origem do nome do bairro do Uruguai? A versão mais coerente, que nós tivemos o comércio chamado Bairro das Nações. É o bairro do comércio aqui na Bahia. O nome original é Bairro das Nações. Tanto que aquelas mãozinhas que estão ali na praça significa a união das nações. Né? Depois da abertura dos portos, diz que é uma área para o francês, igual da França, outra para Portugal, outra para a Argentina. E não tínhamos o nome Uruguai. Então, o pessoal do Uruguai homenagearam vários países e não homenagearam o nosso país. Houve essa... E a cidade, ali então era charco, não tinha os alagados, até 1950. Quando a cidade está se expandindo e a Copa do Mundo também acontece, né? E o Uruguai ganha para o Brasil, em pleno Maracanã, em 1950. Não digo que foi por causa da Copa, não. Eu digo que foi por causa do respeito a um país vizinho, né? Que tivemos várias ruas com nome de países e não tivemos em homenagem ao Uruguai. Então, como aquela região surgiu nessa época, mais ou menos, e o Uruguai estava em evidência, com moral também tinha ganhado a Copa, e aí a prefeitura batizou de Bairro do Uruguai. Mas nada oficial que conte por um motivo. Né? Acreditamos que é por causa pela falta do Uruguai lá no comércio. Né? Entendi. E a Liberdade, por que a galera lá tem os liberteiros? Por que tem esse nome, Liberdade? Em São Paulo, o bairro da Liberdade, é engraçado, tem a ver com a liberdade com a abolição da escravatura. Né? Muitos escravizados do café de São Paulo foram para aquela região, chama Bairro da Liberdade. Nós que tivemos uma escravidão mais demorada, mais densa, um maior número de escravizados, aquele bairro não tem nada a ver com a escravidão, tá? Não tem nada a ver. A Liberdade do nosso bairro, o nome, é porque ali passaram as tropas libertadoras da independência, do 2 de julho. Né? Tropas que estavam no Recôncavo e vieram por terra, e naquela época não existia a BR-324, o produto que vem do Recôncavo para ser vendido aqui, o boi, os produtos que vêm do sertão, entrava por aquela região. Tanto que antes de Liberdade se chamava a Estrada das Boiadas, né? Porque passava bois vivos ali para serem abatidos no Barbalho, na Fazenda Grande, no Barris. Então, Estrada das Boiadas. Mas com o processo da independência, né? No Pirajá, as batalhas vencedoras, vindo alegremente, entraram por ali, comemorando a liberdade. O 2 de julho de 1923, os portugueses, né? Pegam as embarcações e caem fora, ali passaram as tropas libertadoras. Então, bairro da Liberdade. Tanto que a avenida principal é um desses militares que é o tio do Duque de Caxias, o Francisco Lima e Silva, a Avenida Lima e Silva. Né? Tem a ver com a liberdade militar que a gente conseguia através das tropas libertadoras do Recôncavo Baiano. Não existia exército montado, mas em homenagem ao Duque de Caxias, aos Caxias, a avenida principal. Em cada bairro tem a avenida principal. Né? Tem como a Pituba tem a Manuel Dias, o Imbuí tem a Jorge Amado, a Liberdade tem a Lima e Silva. Maravilha. Por que o Largo dos Aflitos tem esse nome? Quem foi que ficou aflito ali? Essa pergunta é sua ou de alguém? Não, essa pergunta é minha, porque eu trabalho ali no quartel do Comando Geral, no quartel dos Aflitos. Ah, que legal. Se você já viu como é que chega a carta do correio ali, não chama Aflitos, chama Largo. Você já viu ali Aspicueta Navarro. O nome daquela região Aspicueta Navarro. Aspicueta Navarro. O nome, me perguntaram por que Aspicueta Navarro, eles só chamam Aflitos. Aspicueta Navarro, porque como tem o Manuel da Nóbrega, que foi o líder jesuíta, o segundo líder de jesuíta, que chegou com Tomé de Souza, jesuíta, vieram 6,
foi o Aspicueta Navarro. Navarro porque ele era basco, ele era de Navarra, mas era um jesuíta. Então, em homenagem a ele, colocaram aí Praça Aspicueta Navarro. Por ser um nome basco, um nome do idioma iusqueira, lá da Espanha, é um nome bem estranho, Aspicueta. Então, o pessoal passou a chamar Largo dos Aflitos. Mas o aflito por causa da igreja, Nossa Senhora dos Aflitos, ali. Tem E, uma na verdade, igreja Nossa lá. Senhora da Conceição dos Aflitos. Agora, dos Aflitos também, porque ali, pelo lado sul, ninguém queria Barra, Ondina, tal, ali, quem morava ali, eram os primeiros também a ver o barco, algum invasor entrando na Baía dos Santos. Quando a cidade era toda no Pelourinho, Praça da Sé, São Bento, e os arredores, os extremos, eram nos Aflitos ali. Então, se você observar ali na ladeira dos Aflitos, tem umas casas antigas. O pessoal ali vivia um pouco preocupado com invasões, porque os primeiros a serem... Então, tem a ver também com a geografia, né? Ficavam aflitos em entrar ali barcos, né, de judeus, de espanhóis, de invasores, de holandeses e tal, saqueando tudo. Então, denominaram a Igreja da Conceição dos Aflitos. Rapaz, interessante. E o senhor falou também que, uma coisa interessante, que no Campo Grande foi o primeiro lixão da cidade, né? Aquela área ali que hoje é toda nobre, com prédios lindos. Você vê que Você ninguém... não imagina que ali já foi um lixão. Porque ficava entre duas vilas. Que antes de Salvador existir, existiu a capitania do Pereira Coutinho lá na Vitória. Isso aí, o pessoal ingenuamente não sabia que tinha holandês, que tinha... Então, a primeira povoação da nossa cidade toda foi na Vitória, graças à Vitória, onde surge a Vila do Pereira, né? A chamada... Aí passou a ser, com a fundação da cidade de Salvador, aquela vila passou a chamar Vila Velha. Tanto que a Avenida 7, que não existia ainda, era o caminho da Vila Velha. Tem o Teatro Vila Velha, tudo ali. Então, o Campo Grande ficava era um campo, uma área um pouco aberta, entre duas vilas. A cidade de Salvador, que não era, até então não era muito grande, e a Vila do Pereira. Né? Então, o pessoal depositava o lixo ali, né? Limpava as vilas e derramava ali o lixão, mas um lixão orgânico, né? Casca de manga, pedaço de madeira, de pau, e ali foi o primeiro lixão, realmente. Depois virou Praça Professor, Pública. são 20 e 22, não vou mais tomar o tempo do senhor. O senhor trabalhou também hoje, né, já está cansado. Amanhã tem na Rádio Metrópole. Eu sei que vamos ter outras oportunidades de conversar aqui. O senhor fala muito também sobre a etimologia das palavras. Eu quero uma live com o senhor falando sobre a etimologia, que eu acho muito interessante. Isso esclarece muito, muito, muito. Eu lhe agradeço. Essa eu vou topar, se fizer comigo, algumas palavras. Por que baderneiro? Porque, independente da nossa história, podemos focar muito na etimologia de nomes daqui. Nomes de cidades do interior, tudo mais. A gente vai fazer essa live. Mas eu já fiz muito aluno a gostar de história, depois que passou a gostar da etimologia. Porque se ele sabendo o significado, é incrível, cara. Você, por exemplo, o que eu digo lá é assim, você me convidou, então você me considerou. Se você me convidou para fazer essa live, você me considera. Então, no grego, com é trazer, estar. Siderar, espaço. Então, você me levou ao seu espaço, considerar. Ato de consideração, ato de levar ao seu espaço. Com desastrado, astro, desconectado com astro, então dá desastre, desastrado. Essas palavrinhas, tudo tem origem, rapaz, incrível. E é bonito, né? E eu gosto muito dessa. E é um bom passatempo. O CS Paiaiá, que é um colega lá de São Paulo, ele está dizendo aqui, ó, quero falar com o senhor, quero fazer uma live com o senhor para os baianos que moram em São Paulo, viu? Aí diga ele que Paiaiá é o nome de uma tribo originária do Rio Paraguaçu, das margens do Paraguaçu, entrando pelo Rio Paraguaçu, que vai até lá, Lençóis, Chapada Diamantina, os primeiros índios paiaiás. E ele é o sobrenome dele, então ele tem uma ligação com o baiano. Ele é baiano, então. Carlos Silvio Paiaiá, viu, meu irmão? Vou fazer essa ponte aí para você entrevistar o nosso querido professor. É maravilhoso, rapaz. É maravilhoso conversar com o professor. Eu conheci ele ouvindo a Rádio Metrópole. E assim, eu fiquei encantado com a paixão que ele tem por
pelo que ele faz e pelo grau de conhecimento. É uma enciclopédia ambulante. Pessoal, essa live fica gravada aqui no Instagram, também vai ficar gravada lá no YouTube, Jornalizando por Ed Dantas. Se você quiser assistir na televisão, daqui a pouquinho está lá no YouTube, Jornalizando com S, Jornalizando por Ed Dantas, por Ednei Dantas. Então, daqui a pouquinho. Professor, mais uma vez, muito obrigado, certo? Deus continue abençoando muito a vida do senhor, continue com essa vivacidade, né? Essa vontade, esse desejo de ensinar. Né? O senhor é um professor aposentado, mas vibra, né, com o ensino, e eu fico muito feliz, né, com o senhor. Né? Eu também gosto muito do que eu faço, então, assim, quando eu vejo pessoas que são apaixonadas pelo que faz e fazem com brilho nos olhos, eu me apaixono também. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho. E vamos ainda alimentar essa coisa da etimologia, viu? Que Vamos, sim. É divertido demais, né? Porque muita gente inventa a palavra também, né? Mas tem muitas palavras que são naturalmente, né, criadas. Então, tomando a cervejinha ou conversando com amigos, você faz, sabendo a origem da palavra, nunca falta assunto. Nunca, né? Com certeza. Vamos marcar assim. Ainda nessa temporada, eu acho que mês de maio está fechado, mas junho está vindo aí, a gente pode marcar a live com o senhor sobre etimologia. Eu seleciono aí umas 60, 80 palavras interessantes, que todas elas têm significado, né? Porque... Inclusive o senhor é guia de turismo, né? E tem uma diferença, né, entre guia de turismo, guia turístico, e tem uma outra palavra que significa isso também, né? Eu sou, só não sou guia turístico, eu não sou matéria, não sou papel, não sou prospecto, né? Mas eu sou também então, nunca chame um guia de turismo de guia turístico. Porque você está ofendendo, está chamando ele de prospecto, né? É um guia turístico, é um mapa, é um prospecto. E o Cicerone vem de Cícero, de Roma, que era um apaixonado por Roma. O Cícero, Marcos Cícero, e ele tinha o prazer de mostrar Roma gratuitamente, não cobrava nada. Então, Cicerone, qualquer um baiano que tem prazer de mostrar a cidade para um amigo, para um visitante. Esse é um Cicerone. Então, além do profissional guia de turismo, eu tenho o espírito de Cicerone também. Geralmente, ultrapassa a hora de trabalho, tudo mais, mostrando que não está no roteiro. Foi um prazer grande. Um prazer nosso, comandante, professor. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu até agora, quem vai assistir depois gravado. E um grande abraço. Até a próxima edição do nosso Bate-Papo na Rede. Grande abraço, professor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado por todo. Bela, Félix e todos que participarem. Muito obrigado. Hein? Tchau, Rose Maidia. Tchau, CS Paiaiá. Grande baiano.